Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho da investigação da ascite? Então, a ascite, ela é o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Ela pode ocorrer pelo aumento da pressão portal, pela queda da pressão oncótica, doenças peritoneais locais, tuberculose, carcinomatose, mixedema decorrente do hipotiroidismo e hemoperitônio, decorrente de traumas ou rotura de vísceras, etc. Quando a gente pensa em ascite, a gente está diante de um ascite, o exame físico ele é muito importante. Então, assim, o edema de membros inferiores eu deixei destacado aqui porque na presença dele a gente pode pensar em acometimentos mais sistêmicos. Na ausência dele, a gente já pensa em alguma etiologia mais localizada ao próprio peritônio. Dentre as várias causas, a gente tem que ter alguns raciocínios em mente. Quando o paciente tem ascite e os estigmas de hepatopatia crônica, como o eritema palmar, icterícia, as spiders, que a gente chama, né? E circulação colateral, a gente já vai mais para o lado da cirrose hepática mesmo, que é o que todo mundo pensa no primeiro momento. Só que a gente não pode deixar de pensar na insuficiência cardíaca, por exemplo, quando a gente tem uma turgência jugular, um reflexo hepatojugular e uma congestão pulmonar. Outra coisa que deve se pensar é na presença de linfadenopatias em malignidades e infecções. E aí, quando a gente vai fazer o exame físico desse paciente, conforme o volume, a gente consegue identificar essa ascite. Como? Volumes muito pequenos, a partir de 100 ml, no exame físico a gente não vai conseguir identificar essa ascite. Mas a ultrassonografia já possibilita essa identificação. Maciçez em flancos e maciçez móvel, que são manobras semiológicas do abdômen, né? Elas identificam com uma sensibilidade superior a volumes medianos, tá bom? O famoso piparote, ele, na verdade, a ausência dele não exclui ascite, tá bom? Ele é mais específico para grandes volumes. Então, primeiro a gente pensa numa ultrassonografia, as manobras de maciçez em flanco no paciente decúbito dorsal imóvel e, porventura, a gente vai para o piparote no final. A gente já pode ir para o piparote direto? Pode, mas em grandes volumes, tá bom? Outra coisa que é muito importante na investigação e no raciocínio clínico da ascite é o cálculo do gradiente albumina soroacítico, que é o famoso GASA, que é a coleta da amostra do líquido acítico e do soro do sangue, né? E a gente faz esse cálculo. Hoje em dia tem nas calculadoras e também tem a fórmula na internet. Mas veja, quando a gente calcula o GASA, a gente consegue fazer dicotomização no raciocínio e começar a ir para a causa, afunilando o raciocínio, né? O corte é 1.1, o cálculo do GASA. Então, quando a gente tem um GASA maior ou igual a 1.1, a gente pensa em causas de hipertensão portal. Quais? Cirrose, insuficiência cardíaca, doenças veno-oclusivas, síndrome de Budd-Chiari, insuficiência hepática fulminante e o hipotiroidismo, por exemplo. Quando a gente tem o cálculo com um GASA abaixo, que a gente fala que é abaixo de 1,1, a gente não vai ter causas de hipertensão portal. Então, carcinomatose peritoneal, TB peritoneal, pancreatite, síndrome nefrótica e infartos intestinais. Então, a gente já observa que são grupos etiológicos que conseguem ser excluídos e acrescidos no raciocínio conforme o cálculo do GASA. Por fim, gente, ainda esse soro da ascite, o soro acítico, quando a gente vai fazer a coleta, também tem informações muito importantes a respeito de celularidade e cultura. Veja, quando a gente pensa em peritonite bacteriana espontânea, a famosa PBE, a gente vai identificar mais de 250 polimorfos nucleares e uma cultura positiva. A ascite neutrofílica, a gente tem os neutrófilos, né, acima de 250, mas nós vamos ter uma cultura negativa. Bacteriacite, que é a presença de bactéria, mas, veja, na bacteriacite a gente tem polimorfos abaixo de 250 e uma cultura positiva. A peritonite secundária,
ela é muito importante, porque, veja, ela também vai ter 250 polimorfos nucleares, 250 ou mais, cultura positiva para múltiplos micro-organismos, e a gente tem que pensar nela também, na verdade, a gente pensa nela quando a gente tem a junção dessas duas coisas e pelo menos dois desses três critérios. Uma glicose no líquido acítico abaixo de 50, um LDH elevado ou uma proteína de líquido acítico acima de 1 grama. Tendo dois desses três, mais 250 de polimorfos e cultura positiva para múltiplos micro-organismos, a gente tem que pensar em abdômen agudo perfurado e também em abscesso.